sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Nós estamos aqui no Mediunidade e Evangelho no Café. Juntando agora, como já falávamos na semana passada, com o estudo que fazíamos nas terças-feiras, para que todos continuemos com esse estudo. Nós vamos fazer essa tentativa dessa mudança e contamos com o apoio de vocês. Portanto, quem estiver assistindo, se tiver alguma pergunta, se tiver alguma dúvida, é só escrever lá no descritivo, escrever, fazer a pergunta que tentaremos responder na semana que vem. Pode entrar em contato, que com certeza a ideia é vamos continuar estudando. E aí, então, vamos passar a palavra à nossa Sandra, que vai nos preparar. Olá, que a paz e o amor do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso primeiro encontro desse ano do Mediunidade Evangelho no Café. Vamos assim, para darmos início à atividade de hoje, levar o nosso pensamento. Vamos nos ligando com o nosso mentor, esse querido amigo, com o mentor desse nosso trabalho, o mentor responsável pelo espaço do Evangelho e toda a espiritualidade que nos ampara e que nos assiste. E todos juntos, unidos com muito amor, com muito carinho, envoltos nessa força e nessa alegria de reiniciarmos esse nosso trabalho, vamos nos ligando a Maria, nossa Mãe, pedindo a ela que nos envolva com as luzes do seu manto, que ilumine as nossas mentes e os nossos corações e que nos auxilie nessa empreitada que hoje estamos iniciando. Vamos nos ligando também com Jesus, nosso Mestre, em nome de quem estamos sempre trabalhando, atendendo ao ensejo maior de cada dia podermos divulgar e colocar seus ensinamentos como pauta de conduta em nossas vidas. E chegando a Deus, nosso Pai, a quem agradecemos pela oportunidade dessa vida. Agradecemos por essa oportunidade e pedimos que abençoe nossos propósitos, para que possamos continuar estudando o Livro dos Médiuns. Que assim seja, graças a Deus. E para iniciarmos os nossos trabalhos, vamos elevando os nossos pensamentos e direcionando para a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E um bom trabalho, um bom estudo a todos nós. Vamos passando a palavra para a nossa querida Vanessa. Obrigada, Sandra. Sejam todos muito bem-vindos à Mediunidade Evangelho no Café 2023. Para que a gente possa continuar o que a gente estava fazendo, a gente precisa fazer um remember, dar uma lembrada no que a gente estava estudando no ano passado, não é verdade? Então, nós estudamos em 2022 o Livro dos Médiuns, da questão 1 a 145. Estudar o Livro dos Médiuns é estudar a nossa mente, nós, espíritos. Tanto que o nosso tema de hoje está lá, como estudar você mesmo. Como assim? Nós não estamos falando do Livro dos Médiuns? Sim, estamos falando dos Livros dos Médiuns. Se todos nós somos médiuns, se temos algum grau de mediunidade, mediunidade nada mais é que uma faculdade natural, certo? Como ver, ouvir, sentir. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tomar consciência disso. Em seguida, aprender a utilizar essa ferramenta da melhor maneira. Como a gente pode utilizar, então? O Livro dos Médiuns é um excelente guia para nos auxiliar na nossa jornada. Então, a gente começa ali citando o que Kardec fala na primeira parte do Livro dos Médiuns, capítulo 3, do método, no item 18. Dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência, uma filosofia. Quem, pois, seriamente queira conhecê-lo, deve, como primeira condição,
dispor-se a um estudo sério e persuadir-se de que ele não pode, como nenhuma outra ciência, ser aprendido a brincar. Não é brincadeira, é coisa séria. Kardec, de forma brilhante, se utilizou de todos os métodos científicos que ele tinha para mergulhar nesse extraordinário laboratório da mediunidade, estudando, refletindo constantemente com seriedade, com disciplina, sempre buscando entendimento e também sempre aberto a corrigir o que não estava sendo feito corretamente nas suas práticas, nas suas experiências. Ele não tinha problema de refazer o que ele estava fazendo, mudar o caminho, como nós estamos fazendo aqui no Mediunidade Evangelho no Café. Estamos experimentando uma nova forma de fazer. A ciência dispõe de instrumentos hábeis para aplicar nessa investigação, mas só lida com elementos materiais, lidando com espíritos que pensam, que agem conforme o seu livre-arbítrio. Esses seres independentes têm vontade própria, que é sempre respeitada. Então, os fenômenos não ocorrem sem que esses queiram produzir ou participar das manifestações. Então, após ele observar longamente, realizar inúmeras experiências, ele compreendeu que os espíritos são simplesmente alma de seres humanos que já viveram na Terra, nem anjos, nem demônios, e seguem com as suas características morais e intelectuais que já tinham quando estavam na matéria. Então, o Livro dos Médiuns trata-se de um grandioso e completo estudo dos espíritos, nós, né? Abordando várias expressões, várias formas de apresentação, comportamentos éticos, morais, circunstâncias e ocasiões em que se manifestam, eliminando hipóteses de fraude, de charlatanismo, inconsciente individual e coletivo e outras formas que foram elaboradas aí por estudiosos diversos da psique. Então, ele demonstra legitimidade, estuda as mais complexas possibilidades de comunicação entre encarnados e desencarnados, de forma lógica, racional, oferecendo provas da identidade e da personalidade do ser espiritual, mostrando que a imortalidade se apresenta como única explicação plausível para o fenômeno. Aí Manuel Filomeno de Miranda, que explica o Livro dos Médiuns, ele nos diz: é um compêndio muito bem elaborado com a seleção e transcrição dos temas mais importantes, ensejando a sua memorização, ao tempo em que, orientando com facilidade a melhor maneira de exercer a mediunidade sem lágrimas, sem sacrifícios, mas também sem utopia e irresponsabilidade, sem presunção ou encantamento. Após compulsá-lo e penetrá-lo com sua mente e sua emoção, dele fará um amigo inseparável durante todo o trajeto físico, estudando e praticando a mediunidade com Jesus, que é tudo que nós queremos, né? Então, agora eu vou citar alguns pontos que a gente chegou a conclusões conforme a gente estudou o ano passado. Que existem espíritos, certo? Podem estar encarnados, desencarnados, nós, espíritos. Livre-arbítrio todos têm e é sempre respeitado até por Deus, nosso Pai. A gente pode escolher o que a gente quiser. Consequência bem, mas ele nos deixa escolher. As leis de Deus são sempre seguidas na espiritualidade, como a gente viu inúmeras vezes no ano passado. Nada acontece sem a permissão. Muitas vezes fala, isso não me é permitido, isso não posso fazer, ou seja, lá, como a gente já brincou várias vezes, não dá para dar um jeitinho. Segue-se as leis de Deus. Longe de compreender todas as nossas habilidades, nós estamos, capacidades e nossa própria formação. Nós não entendemos o quanto podemos fazer, o quanto podemos realizar, o nosso pensamento, compreendemos muito pouco, muito por cima. Perdemos o corpo físico, mas continuamos os mesmos em evolução, em conhecimento e, principalmente, moral.
Os espíritos não têm pleno entendimento de tudo. Não é porque perdeu o corpo físico que virou sábio. Muitas vezes eles nos relataram, que a gente viu, que não sabem o que fazer. Age por instinto, não sabe nem o que está fazendo, está realizando algo sem saber explicar muito bem como. Outro ponto importante que a gente destacou é: se nós não conhecemos nem as propriedades da nossa matéria física, ainda mais espiritual, os fluidos, né? Então, muito ainda nós não sabemos, não nos é dado a saber, e a gente tem que contar com essa possibilidade também. E o Kardec fazia o quê? Ele sempre partia do simples para o complexo. Sempre repete, 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 para que a gente possa investigar e fixar aquilo que ele está nos passando. E ele sempre investigava tanto o que era óbvio como o que era improvável. Ah, mas é óbvio que não é, não importa. Ele fazia o experimento e buscava afirmar se aquilo realmente era óbvio. Dessa forma que ele construiu esse nosso guia de conduta e de como aprender a lidar com a nossa faculdade da mediunidade. Muito bem. Esses são alguns pontos que eu relembrei. Agora eu quero saber pontos que vocês lembram, que eu não levantei aqui, para que a gente possa começar a fazer o nosso bate-bola, e roubando as palavras da Sandra, estão abertos, então, os debates. Enquanto cada um lembra aí as suas perguntas ou suas colocações, Vanessa, eu gostei que você chamou atenção para uma coisa que eu não pude deixar de observar: estudo, comunicação, prática. E aí vem aquela coisa, né? Vamos fazer uma brincadeira agora. Antes de nós iniciarmos aqui, estava acontecendo um monte de coisa com a internet. E aí a gente começou a brincar. A Nilda congelou e de repente sumiu da tela. A gente falou: isso aí foi bicorporeidade. Aí, de repente, a gente falou: só falta ela aparecer no espelho, né? A gente brincou, Nilda, você não ouviu, com certeza, está sabendo agora aqui ao vivo da brincadeira. Mas por que eu fiz a brincadeira? Porque qualquer um, e aí você chamou a atenção, Vanessa, qualquer um desavisado fica com medo. Eu acho que um dos pontos que assim, me chama muito a atenção é essa. É o quanto nós não sabemos, e isso nos dá medo. E é o medo que nos paralisa de conhecer mais e poder entender mais o que está acontecendo. Então, esse para mim foi, assim, sem sombra de dúvida, de tudo que você falou, uma das coisas que é o estudo, é o conhecimento, é a aplicação disso que vai fazer você se libertar desses dogmas, dessas preconcepções, de tudo isso que acaba fazendo muitas vezes com que a mediunidade fosse, então, utilizada por benefício próprio ou fosse considerada coisa para pessoas especiais. Uma coisa também que eu achei interessante, quando você falou a respeito de que Kardec ia do simples para o complexo. E nós nos lembramos daquele capítulo que ele fala do método, mostrando assim os vários métodos que foram utilizados, que na verdade as pessoas usavam esses métodos para tentar rebater tudo aquilo que Kardec já estudava, o que as pessoas estudavam seriamente. Porque é isso que nós vemos, né? A seriedade, a responsabilidade que foi colocado em tudo isso. Mas aí surgiam aqueles métodos assim mais diferentes, não é? As pessoas buscavam assim coisas tão absurdas apenas para dizer que o espírito não existe, apenas para dizer que era fraude. E não é bem assim, porque nós tivemos oportunidade de ver nessa parte do método e no decorrer daquilo que nós já estudamos, quantas oportunidades que foram sendo demonstradas da realidade da vida espiritual, né? É como você falou, nós não temos condições de entender o que a matéria, não é? O que nós trazemos assim através da matéria,
o que dirá nós conhecemos o que é o mundo espiritual. Mas nós já podemos ter uma ideia da grandiosidade que é, da beleza que é a criação divina. Isso é que realmente nós devemos valorizar cada minuto e realmente fazer como o Manuel Filomeno de Miranda falou, não é? Fazer com que seja o nosso livro de estudo para a vida toda. Estudar essa obra para nós é algo muito importante, porque vai abrindo a nossa visão, vai fazendo com que nós entendamos realmente o que é a nossa vida, por que estamos aqui, na verdade, e principalmente como se dá essa comunicação entre os espíritos, coisas que para nós eram muito difíceis de serem entendidas. E à medida que nós vamos estudando, que nós vamos entendendo, vamos vendo, Kardec foi, como você falou, muito minucioso em cada uma das suas colocações. Primeiro, ele não acreditou nas mesas girantes, mas depois ele foi investigando, e partindo daí, ele abriu um leque para cada um, para todos nós, para podermos entender muitas coisas que pareciam milagres, que pareciam sobrenaturais, e que, na realidade, começamos a ver que são mesmo que, na realidade, é essa comunicação que nós temos com o plano maior, essa possibilidade de auxílio que esses irmãos podem nos dar para a continuidade da nossa vida. Como falaram, acho que a Silvia falou, a mediunidade que todos nós temos, como você mencionou, mas que muitos de nós não sabemos como agir com ela. Isso é muito importante. Esse livro é de suma importância em todos os pontos, para sabermos lidar com ela, para termos a humildade de saber que não somos privilegiados se temos ou não uma mediunidade mais aflorada, que a mediunidade, ela nunca vem à nossa vontade. Nós somos instrumentos da mediunidade. Sempre vai, como diziam, né? Como disse, o telefone sempre toca de lá para cá. Não é quando nós queremos, não é quando nós desejamos, é quando há necessidade. E essa é uma coisa muito importante que sempre vamos batendo. A nossa tarefa, a nossa importância no trabalho, para que o trabalho seja honesto, seja a favor do que necessita e auxílio do nosso próximo, e não a favor individual, né? Ou então para um prestígio pessoal. Então, todo esse estudo que nós fizemos até agora desse livro nos mostra a importância e, principalmente, a responsabilidade que cada um de nós tem ao trabalhar com a nossa mediunidade. Essa ferramenta que nos foi permitida, alguns de uma forma mais ostensiva, mas outros nem tanto, mas todos somos médiuns e todos nós podemos usá-la a favor do nosso próximo e a favor de nós mesmos, se soubermos usar e fazer um bom uso dela. O interessante também é que o livro mostra que a espiritualidade utiliza de nós encarnados, da nossa mediunidade, para se comunicar conosco. Que há aí, então, uma cooperação, né? Uma junção. E ele nos, pelo menos, o que mostrou também muito para mim nesse estudo, como ainda eu tenho muito que aprender. Ele é um guia, e para ser entendido cada capítulo, cada pergunta, há necessidade, sim, de um estudo, de utilização, às vezes, de outros conversas para podermos entender e fazer a melhor utilização possível da mediunidade, e como ensiná-la também a tantos também que necessitam dessa compreensão.
Eu acho que aí o ponto que você toca exatamente no que significa a prática feita com Jesus, que a Vanessa chamou a atenção. É por caridade que nós nascemos com faculdade mediúnica. É por caridade de Deus para conosco. Quer dizer, a compaixão de Deus é tão grande para conosco que faz com que nós habitemos num corpo que nos serve de instrumento para estarmos encarnados e que dentro desse compêndio que é toda a estrutura também tem uma faculdade que se chama mediunidade. Mas o emprego dessa mediunidade, em primeiro lugar, deve ser para benefício próprio. Aí eu vou fazer uma colocação polêmica. É por muita individualidade, por muito pensar em si mesmo, que nós precisamos utilizar a mediunidade, em primeiro lugar, por caridade por nós mesmos. Porque se somos intermediários, o aprendizado que a Teresa estava falando é nosso. É nós entendermos que, e aí por isso, né, a Vanessa, como estudar você mesmo? Quer dizer, é um meio de você saber quem você é na espiritualidade, não no mundo encarnado. Quem é você? Qual é a tua identidade espiritual? E isso é muita caridade, é muita compaixão de Deus para conosco, nos dar essa oportunidade. E mostrando que o maior médium que pisou essa terra foi Jesus. E é para ele que nós servimos, então somos intermediários dele, né? Ele é nosso intermediário com Deus, e nós, então, fazemos essa atividade por intermediação dele. Porque é isso, na verdade, tem muito benefício. E o primeiro deles é dizer quem eu sou no plano espiritual, porque aqui na Terra eu posso ter dinheiro, posso ter posição social, posso ser pobre, posso estar hoje trabalhando na empresa X, amanhã sem trabalho, qualquer coisa. Mas não muda a minha identidade espiritual. E eu acho que uma das coisas que a mediunidade dá é essa condição de diga-me quem tu és, não é? Mas aí que eu acho que o Kardec nos trouxe, né? A questão da encarnação, que Jesus, que nos apresentou, mas Kardec, através de Deus, né, que é tão bondoso conosco, que nos dá vários instrumentos, e um deles foi Kardec nos trazendo esses ensinamentos, e que nós estamos aqui para aprender, para evoluir, porque Deus, ele não nos castiga, nós aqui não conseguimos a evolução e vamos encarnando para poder aprendendo e evoluir. Deus é tão bom que ele quer o que ele quer dar de nós, a nossa evolução moral, porque aí teremos a felicidade plena, né? Acho que isso também o livro acaba nos trazendo. E uma coisa que eu achei importante nisso que a Silvana falou e a Terê, é que Kardec mostrou para nós que os espíritos não sabem tudo, mostrando que nós também não sabemos tudo. E quando nós desencarnarmos, nós vamos continuar não sabendo tudo. Apenas que nós temos a possibilidade hoje de ter uma visão mais ampla do que é a espiritualidade, o que nós podemos aproveitar. E o Livro dos Médiuns nos mostra isso, que é o que a Silvana falou, no sentido de nós nos conhecermos e aproveitarmos as oportunidades para o nosso aprendizado. É claro que, se nós tivermos a oportunidade de, nesse aprendizado, também sermos instrumentos para beneficiar o outro, é uma bênção. Mas que nós também não venhamos a nos julgar melhores simplesmente pelo fato de nós termos a possibilidade de ter uma mediunidade ostensiva. Porque, na verdade, isso é responsabilidade e, acima de tudo, né, a necessidade que nós temos de valorizar a misericórdia divina, que nos dá a chance de crescermos, de repararmos erros do passado através da prática mediúnica. Não ao acaso, né? Estudávamos outro dia a Plenitude Mediúnica, do Miramês, e aí ele nos fala aqui, na lição 53, ser médium não é só receber comunicação dos espíritos, é ser instrumento de alguma coisa.
como seja médium de benevolência, médium do perdão, médium da caridade, médium da fraternidade e médium do amor. Concordo plenamente com o que a Silvana falou, começa conosco, né? Começando tudo isso conosco para que a gente possa dar continuidade. Porque para servir de médium da harmonia sob a direção de Jesus, é isso que a gente tem que usar toda essa nossa mediunidade. E outro ponto que ele destaca, que está bem dentro do que a gente está falando, é o quê? O espiritismo, né, que Kardec nos dá a oportunidade de servir com eficiência na limpeza do velho fardo do passado. Porque nós não estamos, como a Tere falou, nós simplesmente desencarnar, gente, é só perder o corpo físico. A essência do nosso espírito continua a mesma. Então, não importa se eu tenho dinheiro, posição, o que eu evoluir é meu. O que eu não evoluir, eu preciso buscar. E dessa forma, nos deixa em mesmos pés, né? Nas mesmas condições, a bondade de Deus. Eu estou te dando uma ferramenta para você usar. Use bem, porque senão ela pode ainda te complicar mais ainda. Então, é importante tudo isso que a gente está estudando, principalmente essa questão do medo que a Silvana falou, porque quando a gente lançou de estudar o livro dos médiuns, a primeira coisa que as pessoas tinham, falaram, ai, livro dos médiuns, ai, que medo. Medo do quê? Espírito? Você é espírito, então não precisa ter medo. Que tal se aprender a usar melhor todas as qualidades que você tem? E foi isso que Kardec passou para nós, um guia de como utilizar bem, de como tirar o melhor proveito, em primeiro lugar, para nós, mas médiums nós estamos trabalhando, servindo a dois lados, né? Nós somos uma ponte ali. Então, a gente precisa usar para auxiliar o nosso próximo, começando por nós mesmos. Eu acho que foi a Nilda, numa das exposições dela, que ela falou. Agora eu tô. É tanta coisa que a gente escuta boa que a gente acaba meio se perdendo. Mas ela falou. E outra pessoa repetiu, então por isso que eu tô confusa. De outra forma, mas assim, o importante não é o teu crescimento, e sim a sua evolução. E eu fiquei pensando sobre aquilo. Ah, pois. Porque eu sou doida das palavras, eu adoro entender as palavras porque ali tem coisa. É verdade, porque pode ser que você esteja hoje num crescimento profissional, num crescimento mediúnico, né? Mas não é isso que é importante é a evolução, eu como pessoa, eu como ser espiritual que sou. E fez todo sentido, porque, dado o que vocês estão falando, acredito eu que o próprio Kardec passou por essa experiência. Ele era um homem de ciência, ele não era médium, ele não usava a faculdade mediúnica. Ele passou a utilizar após ter começado a fazer o trabalho. Veja que interessante isso. Mediunidade é para todos que estão dispostos a se desenvolver. Mas ele não era, ele não trabalhava, ele não fazia nenhum serviço mediúnico, nenhuma atividade mediúnica. E ele entra porque ele quer desvendar o que há aí por detrás de tudo isso. Então, eu acho maravilhoso pensar que eu posso crescer o quanto for em mediunidade. Eu posso conhecer todas as obras que existem de mediunidade. Eu posso conhecer todas as formas, eu posso saber dizer como é que é isso, como é que é aquilo, mas eu não estou aplicando na minha vida, não é elevação espiritual, não, gente. É interessante isso que eu fui pensar, né? E sim, quanto nós não sabemos de nada, quanto nós não temos noção. Nós temos uma vaga, e essa é outra coisa que eu chamo a atenção, que Kardec vai dizendo a todo instante. Os espíritos dizendo, nós ainda não temos palavra no vocabulário de vocês para dizer o que isso significa. Portanto, contenham-se com o que está sendo dito aí agora. Então, veja, é evolução. A coisa, né, o cerne de tudo é para que nós possamos evoluir. Né? Porque lembra daquela passagem onde Jesus chega pro Senhor lá que está guardando, né, o celeiro, ele diz assim, gente, agora me perdoem, eu não sou boa de lembrar onde foi, qual foi o evangelista que falou, isso aí eu não vou saber dizer. Mas ele diz, tolo, esta noite te pedirão a alma. O que significa isso? Esteja preparado. Não adianta você ter crescimento se você não está evoluindo.
E aí me parece que as duas asinhas se complementam aí, né? Uma outra coisa também que a gente até fez um estudo, não é? Fez vamos dizer assim, um intervalo para falar sobre o pensamento, que foi uma coisa também muito importante, né, Sandra? Porque o pensamento realmente é muito importante para nós. O que nós pensamos é através do pensamento que nós temos a nossa sintonia, não é? Aquilo que nós pensamos, a força que ele tem, não é? O que nós exteriorizamos através do pensamento e como ele é utilizado, não é? Através da nossa ligação mundo físico e mundo espiritual, né? Tudo gira em torno do pensamento, tudo. E isso também nós ressaltamos nesses meses todos de estudo, porque realmente faz uma diferença muito grande nós podemos conhecer tudo isso, né? Pensamento são as mãos do espírito. A gente começa absolutamente tudo pelo pensamento. A gente chama de pensamento que a gente acha que pensamento é algo material, né? É algo que a gente cria aqui. Só que o pensamento é muito além. O pensamento é uma criação de fluido, é uma criação do espírito. Tudo que a gente faz inicia ali. A mais simples tarefa que eu vou fazer, eu idealizo no meu pensamento. Eu crio a imagem, vou construindo e então ela se torna real. E eu acho que é até um ponto importante da gente ressaltar, isso que a Silvana também está falando, a questão da gente ser mais humilde. Porque a gente acha que sabe tudo, acha que faz tudo, que pode tudo, e quando a gente começa a mergulhar no estudo de nós mesmos, espíritos, a gente vê que a gente sabe muito pouco, que a gente faz muito pouco, e que a gente devia agradecer mais e aproveitar a oportunidade, porque a gente tem tantas potencialidades, sois deuses, Jesus disse, mas também disse que se nós não temos obras, o que adianta? Eu saber e não fazer, saiba menos e faça. Então, assim, são questões para a gente trabalhar conosco, por isso que o Livro dos Médiuns é estudo de nós mesmos. Entender aonde nós estamos, entender quem nós somos, todas as potências, porque quanto mais a gente estuda, não sei vocês, mas quanto mais a gente estuda, eu me sinto menor ainda. Falo, nossa, eu não tinha computado isso aí também. Nossa, isso daí eu achava que sabia, vixe, Maria, sei nada. Então a gente vai percebendo aonde eu estou, né? Em que local eu estou aí. Que a gente achava que estava lá em cima, fala, opa, tá lá embaixo, né? Então trabalha muito com a nossa humildade para que a gente possa continuar. Por isso que ele fala, o Filomeno fala, né? É um estudo constante para o resto da nossa vida e da nossa vida depois da vida, né? Vamos combinar? Porque se a gente só perde o corpo, a gente não vai parar de estudar. A gente vai continuar estudando o Livro dos Espíritos para na próxima a gente tentar aplicar um pouquinho mais. Mas aí eu acho que aí tem a diferença que a Silvana está falando de crescimento e evolução. Nós podemos crescer muito em conhecimento, mas a nossa evolução é quando nós aplicamos esse conhecimento, a humildade, a caridade, tanto mais que Jesus veio nos ensinar. Então, e o pensamento, muitas vezes falamos, nós somos espíritas, nós lemos o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, mas se nosso pensamento não for um pensamento de amor, de nada vai adiantar. Então, isso sendo egoísta, pensando em mim mesma, porque eu só vou evoluir quando meu pensamento for melhor e for amoroso. Eu acho que esse estudo que nós tivemos até agora, com esse mediunidade, é como você falou, Vanessa. No início, nós ficamos com muito medo do livro, né? E muito desafiadas em estudarmos esse livro para o nosso conhecimento. E eu penso que não tínhamos a dimensão de quanto ele nos ajudou. Porque uma coisa é saber e outra coisa é conhecer.
Então, quando nós vamos estudando e vamos conhecendo e vamos vendo principalmente a nossa responsabilidade com relação a tudo na vida, né? Pensamos continuamente, como falando, pensamos continuamente, mas o que pensamos? Como pensamos? E depois reclamamos que a nossa vida não está boa, mas nós pensamos, nós criamos, nós plasmamos, é a vida que nós temos, não é? E esse leque que esse livro até agora abriu para nós e daqui para frente cada vez mais vai desvendando mistérios, não sei se não para vocês, mas para mim sim, vai desvendar muitos mistérios, os diferentes tipos de mediunidade, que nós às vezes até conhecemos, mas não sintetizamos na nossa vida. E nós estamos aqui, na realidade, há muito tempo tentando colocar em prática os ensinamentos de Jesus e quão pouco colocamos até hoje. E é por isso que esse estudo é muito bom para nós, porque nos mostra, cada vez mais vai ampliando a nossa visão para o nosso entendimento e para a nossa responsabilidade perante a nossa vida, né? Porque nós vamos responder só por nós mesmos. E concordo plenamente, conhecimento não é evolução. A evolução é realmente quando nós arregaçarmos a nossa manga e quando nós começarmos a aplicar tudo isso na nossa vida. Esse livro ele vai nos dar muitos conhecimentos, ele vai nos abrir muitas frentes para sabermos diferenciar coisas que muitas vezes não conhecemos, os diversos tipos de mediunidade. Mas se nada isso vai nos adiantar, se nós não começarmos pela base, que é colocar os ensinamentos de Jesus na nossa vida. Essa é a primeira base que nós temos. Eu acho que isso que é fundamental, não fundamental para a nossa vida, né? Porque o livro ele nos ajuda cada vez mais a termos consciência de que nós podemos tudo, basta saber como agimos com cada coisa. Eu vou falar de uma das qualidades do budismo em termos de universo eu acho que a Sandra me faz lembrar exatamente disso, é a impermanência. Eu gostei porque eu não sei por quê, Sandra, não sei por quê, eu acho que daí aqui pode ser inspiração, mas uma das qualidades, a primeira de todas, é a impermanência das coisas. E por que que isso é importante para nós? Porque tudo é temporário. E se nós estamos estudando esse livro, o estudo que temos dele é temporário. O estudo é temporário, o conhecimento é temporário, mas o que perdura? É aí que é muito legal, a impermanência. As coisas vão mudar, sempre. Nós mudamos. Nós estamos em constante transformação. E aí eu acho que isso é legal, sabe? A permanência, né? Isso é muito legal. Eu sei que é difícil assim para nós, é difícil para mim também entender, mas o que permanece é a impermanência. O que permanece é a impermanência. E isso é muito lindo. Eu admiro muito o budismo e tem coisas que eu falo, cara, como que pode, né, esse conhecimento ter sido trazido? Por quê? Porque muitas pessoas sofrem com mediunidade. E sofrer com mediunidade, o sofrimento de todas as partes, que daí você falou aí, eu entendi assim que Jesus é esse que vem para nos dar a cura. E uma das curas é a mediunidade. E a mediunidade é impermanente. E o sofrimento também é impermanente. Mas o nosso aprendizado diante de tudo isso é que é permanência. Então, nós somos como essência, espírito, permanentes, em impermanência. Isso é para mim, é poesia, né? Então, eu gosto demais de pensar, e você me chamou a atenção a isso. Até, de repente, daria para procurar alguma coisa mais para falar mais com qualidade, porque falar de uma qualidade do budismo, uma qualidade do universo vista no budismo por uma pessoa que não conhece é diferente do que alguém que conhece, né? Sim. Curioso que você está falando isso, me fez pensar justamente que a gente
finca os nossos pilares naquilo que não é o que vai permanecer, o que é mais importante. Quando a gente vai estudando, a gente vai descobrindo e fala, não, mas isso não é o mais importante. Você devia fincar os seus pilares em outras coisas. E não nisso que a gente bate o martelo e fala, não, isso é o mais importante. Não é. Isso não é. Então, às vezes, a gente está justamente no caminho contrário, né? Aquilo que você acha que é imutável, que não vai acontecer, é justamente o que vai mudar. O que não vai mudar é que nós somos espíritos, filhos de Deus, criados para sermos felizes e temos potências de deuses. Só que a gente não sabe quais são elas e como utilizá-las. Isso é uma constante. Mas a gente se preocupa em o que eu sei, o que eu fiz, o que eu estou fazendo, com quem estou, aonde estou. Isso não importa. Isso vai mudar. Graças a Deus. Porque a mediunidade é uma oportunidade que a gente tem. A gente sempre brinca. É uma ferramenta a mais que ele nos dá. Que a gente tem a oportunidade de se transformar se a gente mergulhar, estudar, compreender e, principalmente, vivenciar, que é o que mais nos falta. E, principalmente, a grande bênção, a grande oportunidade que nós estamos tendo nesse estudo, que é justamente isso que vai fazer semanalmente nós nos lembrarmos de quem somos, do que precisamos e no que devemos focar a nossa atenção. Então, esse estudo aqui para nós é um presente de Deus, podermos estar aqui reunidos. E é por isso que nós temos que realmente continuar com ele, para que nós possamos fazer alguma coisa enquanto estamos a caminho, né? Como disse o Divino Mestre, porque esse estudo faz semanalmente com que nós nos lembremos quem somos, especialmente o Livro dos Médiuns, né? E nos mostra o que precisamos focar a nossa atenção. Lamentavelmente, como espíritos ainda tão pouco evoluídos que somos, nós nos perdemos constantemente do nosso prumo, quantas vezes nós atuamos na nossa vida diária como criaturas e não como espíritos, não é? Então, nós precisamos muito agradecer essa oportunidade desse estudo, desse livro maravilhoso, que vem semanalmente nos lembrar, acorda, ou tu que dormes, né? Vai andando no caminho antes que você durma e não acorde mais. Satisfeita, dona Vanessa? Eu estou satisfeita. Eu só penso assim, às vezes quando a gente fala, ainda não fazemos, ainda não somos, ainda não conseguimos, eu sempre tenho em mente, nesse meu pensamento, que tudo bem, tenta de novo. A vida tem oportunidade, tem chance, não fecha a porta, não. Abre, aproveita, experimenta, tenta. O máximo que pode acontecer, que a gente brinca sempre aqui, né? O não você já tem, o falhar você já tem. Pelo menos você tentou, fez alguma coisa diferente. Então, sempre tem esse pensamento, essa visão de errei, ok. Mas quem sabe amanhã eu acerto. Vamos continuar caminhando? E de preferência de mão dada com Jesus? Aí fica uma maravilha. E de preferência a gente junto aqui, toda vez para a gente estar estudando. E quem está ouvindo também participa e fala, dá a sua opinião, que para a gente é importante. Eu estou satisfeita por hoje. Então tá bom, semana que vem o nosso estudo continua e nosso próximos itens, desculpa, 146 e 149. Então aguardamos todos e vamos lá. Ana? Então vamos aproveitar esse momento tão gostoso que nós pudemos assim trocar ideias, aprender, porque é tão importante nós vermos que uma ideia vai automaticamente puxando outra, e nós vamos automaticamente assimilando tudo isso. Que possamos realmente manter
a mensagem que nós trouxemos hoje para que nós possamos fazer um pequeno retrospecto para na próxima semana realmente nós darmos continuidade ao nosso estudo. Então vamos agora agradecer. É o momento em que nós vamos agradecer aos nossos mentores individuais, agradecer a espiritualidade maior, que sempre está conosco, nos estimulando, para que possamos realmente buscar esse nosso lado espiritual, esse lado de nós seres imortais, que, como a Silvana falou, precisamos realmente evoluir. E essa evolução só se dará através do nosso esforço pessoal, ninguém fará por nós. Mas a espiritualidade está aí conosco, sempre nos amparando, sempre nos orientando. Vamos agradecer a Ismael, esse anjo que nos impulsiona ao estudo, ao conhecimento e à vivência do Evangelho. Vamos agradecer a Maria, nossa mãezinha espiritual, que nos assessora, que nos apoia, que nos abraça amorosamente. Vamos agradecer a Jesus, nosso Mestre, este que nos guiou e nos guia. Basta que nós realmente nos disponhamos a isso. É o nosso papel. Ele está sempre conosco. Nós que precisamos realmente buscá-lo. E vamos nos ligar a Deus, nosso Pai, agradecendo por estes momentos tão ricos, agradecendo por tudo que temos, por tudo que somos, agradecendo pela vida, Pai. E te louvamos com a prece que seu Filho nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Livra-nos de todo mal. Que assim seja. E que possamos, assim, ter uma ótima semana e estarmos aqui na próxima terça-feira para este Mediunidade e Evangelho com Jesus. Graças a Deus.